Nas próximas aulas aqui a gente vai falar mais ali sobre os tipos de políticas econômicas que são para influenciar as variáveis econômicas, mais especificamente as variáveis macroeconômicas. E antes de iniciar, já falando para vocês, olha, isso acontece desse jeito e causa isso, causa aquilo, né? Eu trouxe aqui um conteúdo sobre a teoria quantitativa da moeda. Essa teoria ela surge ali em meados do século 17 ali, por aí, 18, e não tem um autor definido, né? O pessoal não sabe exatamente quem foi o primeiro a começar a utilizar ela, mas ela até hoje ela é parte essencial de grandes controvérsias ali no entendimento da política monetária, né? Mais especificamente se ela funciona ou se ela não funciona. Primeiro eu vou fazer duas perguntas aqui para vocês. Como que o governo decide quanto dinheiro tem circulando na economia? E se tem um número de compra e venda, você faz o que com isso? Como que ele decide quanto dinheiro está circulando na economia? E dinheiro circulando, quero dizer, quanto dinheiro tem no bolso das pessoas, quanto dinheiro tem na poupança, quanto dinheiro tem nos ativos. Esse é um número, não é? Não vem do nada. Chegou um momento na nossa história que a quantidade de dinheiro tinha um lastro em ouro. Vocês lembram disso? Por um bom tempo, né, os metais preciosos eles eram as moedas de circulação, mas aí com o desenvolvimento do mercado financeiro, ficava inviável você sair por aí carregando um saco de moeda de ouro, de prata, qualquer que seja, não é? E aí o pessoal começou a fazer títulos de moeda. E a moeda começa a surgir aí, moeda papel circulante. Era um título de propriedade. Ó, esse papel aqui vale tantos quilos de ouro, certo? E depois de um tempo, né, com os avanços do mercado financeiro e todos os seus desdobramentos, é inviável a gente pensar que todo o papel moeda tem algum lastro em metal precioso. E hoje em dia, as moedas em circulação nos países são chamadas de fiduciárias. Alguém já ouviu falar nesse termo? Fiduciária? O que significa? Fiduciária é uma moeda que o lastro dela, o lastro o quê? O quanto que ela vale, depende da confiança que a gente tem no governo em honrar com suas dívidas. Mas eu vou voltar um pouco mais ali na história. E a questão principal aí que eu vou voltar para a gente discutir é o seguinte, vocês já ouviram essa frase aqui? Quando imprime dinheiro, eu gero inflação? E em que contexto isso foi dito? Mais dinheiro o quê? Menos ele vale. Essa é a lógica. Essa lógica é construída a partir dessa função aqui, dessa teoria quantitativa da moeda. E, ao longo dos anos, a gente teve momentos que ela tinha mais comprovação, mais validade, e outros momentos que ela se prova ali de contraditoriamente falso. E a ideia aqui é o seguinte, né? Porque o primeiro caso ali mais famoso que a gente tem de inflação pelo mundo, a gente tinha ali, lá pelas grandes navegações, né, depois de 1500 ali, antes de 1600 talvez, a gente teve o período dos mercantilistas. A gente não tinha ainda a economia como uma ciência separada da filosofia e de outras tantas cadeiras, né? Assim como a administração, a contabilidade, estão todas juntas ali, né? Se não me engano, a contabilidade e a administração elas vão sendo desenvolvidas como disciplinas apartadas ali da economia, acho que por volta ali de 1930, mais ou menos nesse período, que coincide também com uma ruptura no pensamento da economia. Mas voltando, o que são os mercantilistas? O Adam Smith, quando ele escreve o livro dele em 1776, o título do livro dele é Uma Investigação sobre a Causa da Riqueza das Nações. É uma coisa assim, mais ou menos. É que ficou muito popularmente conhecido como A Riqueza das Nações. E o próprio título já sugere a resposta a uma pergunta, não é? Se o título é uma investigação, o que você espera ler no final do livro? Qual a causa da riqueza das nações, não é? E o Adam Smith tem uma resposta para isso. Mas antes de falar do Smith, vou fazer a mesma pergunta para o mercantilista. O que para o mercantilista fazia uma nação ser mais rica? Para o mercantilista, você imagina, a gente está lá no início das grandes navegações, o entendimento do pessoal ali ainda estava sobre o contexto de sociedades geridas ali pela monarquia, né? Muitas vezes monarquias absolutistas, com bastante intervenção do governo, bastante guerra entre os países para ver quem pegava mais colônia, quem explorava mais os outros.
Você lembra desse período aí, aulinha de história e tudo mais? E aí o que acontece? Para o mercantilista, o que causa a riqueza das nações? É o acúmulo de metais preciosos. Então, se eu acumular ouro por aí, troco o ouro por mercadorias e serviços, eu tenho um país mais rico, certo? Aí a Espanha veio aqui para a América do Sul, o Caribe ali, e pegou tudo quanto era ouro que ela podia. E pegando tanto ouro, quando chegou esse ouro na Espanha, começou a circular como moeda, a gente teve ali um dos primeiros casos ali, registrados ali, mais enfatizados de inflação, hiperinflação. Porque acontece o quê? Você chegou com um monte de ouro ali na Espanha. Dobrou, triplicou, quadruplicou a quantidade de moeda circulando. O cara que está ali provendo bens e serviços, às vezes ele não tem capacidade de aumentar tanto a oferta de produtos. Ainda mais tratando de um contexto que a gente está ali em empresas todas pequenas, né? Muitas artesanais. A gente não tinha desenvolvimento de fábricas, linha de produção, nada em grande escala. E vocês lembram dos tipos de inflação que a gente teve? Quais são os tipos de inflação? Isso. Então, o que seria uma inflação de demanda? Quando a demanda de produtos cresce muito mais do que a oferta consegue acompanhar. Então, imagina que você tem lá todo mundo aqui começou a ganhar muito dinheiro, vamos supor que a coxinha da cantina seja boa, que todo mundo gosta de comer coxinha todo dia. Aí todo mundo vai lá, compra todas as coxinhas da tia ali e fica a gente querendo coxinha ainda. Ô tia, você tem que trazer mais coxinha aí, pô. Aí passa uma semana, passa outra. A tia da cantina vai se ver sobre duas opções. Ou ela aumenta a sua capacidade produtiva, que já está no limite, tudo que ela põe ali ela está vendendo. E aumentar a capacidade produtiva envolve um estudo de viabilidade. Não é? Eu vou ter que pegar e pensar quanto que custa um forno novo, quanto custa uma geladeira nova, quanto custa mais bisnaga de maionese, quanto custa mais cadeira, quanto disso que eu posso aumentar, certo? E a decisão de falar assim, eu vou aumentar a capacidade produtiva para depois também aumentar ali a sua linha de produção, isso leva tempo. Uma coisa que ela vai pensar é, será que essa demanda aí não é sazonal? Será que não vai passar uns 2 meses aí, o pessoal vai voltar a comprar igual comprava antes? Porque se for esse o caso, e existe uma possibilidade que ele seja, se a empresa vai lá, investe, aumenta sua capacidade produtiva e a demanda não cresce junto, ela pode prejudicar bastante o negócio. Porque ela vai aumentar a capacidade produtiva, vai aumentar os custos, vai aumentar a depreciação de máquinas e equipamentos. E se a demanda não vai junto, o que sobra é um monte de passivo. Se eu tiver que vender uma máquina, vender um forno, não vou vender pelo preço que eu comprei, não é? Tem custos, inclusive, que são irreversíveis, que ela vai investir, ela não vai voltar. Vamos dizer que ela faça lá um monte de cardápios novos, o tanto que ela gastou de cardápio, se ela tiver que voltar atrás, às vezes ela não vai usar todos os cardápios. Então é uma decisão arriscada investir para aumentar a capacidade produtiva, porque você não sabe o futuro. Então você tem que aumentar ao passo de que você aguenta a porrada se tudo der errado, né? Aí ela tem uma outra solução que é mais de curto prazo. Instantaneamente ela resolve sua questão aumentando o preço do seu produto. Porque se a demanda aumentou e a oferta está igual, ela vai lá, aumenta o preço do produto e resolveu a questão dela. Resolveu a demanda das pessoas? Não, tem gente que vai ficar sem coxinha ainda, mas ela resolveu o problema dela, certo? Então a gente tem um caso de inflação de demanda quando a oferta não cresce junto com a demanda. Então se a economia está muito aquecida, a oferta demora para crescer, aí a gente começa a ter inflação de demanda. Todo mundo entendeu? Quem tem alguma dúvida? Só para mencionar os outros tipos de inflação. Inflação de custos ou de oferta é quando a gente tem aumento nos custos dos fatores de produção. O que é um fator de produção? Quando aumenta o salário das pessoas, quando aumenta o custo das máquinas, quando aumenta o câmbio, às vezes, depende de insumos importados, que é o caso muitas vezes aqui no Brasil. Se aumenta o preço do petróleo e aumenta o preço da gasolina e do diesel, não vai aumentar o preço do alface? Oh, mas eu não como salada com petróleo. Que restaurante é esse que você está indo? Mas tudo tem transporte. E o cara que pega um aumento do custo de combustível, por exemplo, ele não vai na bondade cristã falar, nossa, eu vou absorver esse aumento de custo aqui, coitado do meu consumidor. Ele vai passar para frente, na hora. Às vezes até mais. Muitas vezes a gente vê que quando há um aumento, as empresas repassam vigorosamente. E quando há um decréscimo nos seus custos, ela vai bater muito pé para baixar esses custos. Primeiro porque ela já entendeu que a demanda absorveu esse aumento. Segundo, que não fica bom para a empresa ficar baixando e subindo o custo. Porque se ela aumenta, ela fica a imagem ruim. Se ela baixa, fica a imagem boa. Mas imagina, cada vez que você vai na cantina, o preço está de um jeito.
O pessoal vai falar, ô tia, você tá viajando na maionese? Tá comendo muito da sua maionese e tá viajando nela. Então tem uma coisa que vai aparecer na teoria econômica ali no final dos anos 80, que é a resistência que os preços têm para descer. Principalmente dos salários. O cara que conseguiu um direito adquirido ali de aumentar o seu salário, vai ser difícil dele baixar. Às vezes até por conta da questão do salário mínimo, né, mas outras tantas variáveis. Então a ideia aqui é entender que existem tipos diferentes de inflação e o diagnóstico sendo diferente, a gente tem jeitos diferentes de tratar. Claro que se a inflação de oferta prevalece por um tempo e ela começa a contaminar a inflação, começa a contaminar todos os preços da economia, pode acabar virando uma inflação de demanda também. E às vezes o pessoal começa a aumentar os repasses e aí aumenta os salários. Tudo vai depender de duas coisas muito importantes, que é o nível de desemprego e a capacidade ociosa das empresas. De modo que se a gente está numa crise econômica, o nível de desemprego está alto, o cara não vai pressionar muito os salários, né? Porque você vai falar, o chefe, me dá um aumento, ele vai te dar um tapa com a mão invisível do mercado. Ou não, vou demitir você e contrato outro. 30% de desemprego. Por outro lado, se a gente está numa crise econômica, o cara que poderia produzir 100 unidades de produto, ele não está vendendo 100. Está vendendo 50. Ele está acumulando estoques, ele tem capacidade produtiva ociosa. Isso aí gera custo também, porque ele tem uma escala mínima para ser eficiente. Se ele produz menos que aquilo, ele não aproveita todas as suas oportunidades de economia de escala, não é verdade? O cara tem uma fábrica grande lá, está produzindo menos do que ele poderia produzir, às vezes o custo médio dele aumenta, porque o custo fixo tem que ser distribuído em menos produtos. Então o custo médio vai aumentar. E voltando aqui para esse entendimento, chegava lá os mercantilistas, falava, bom, o que causa a riqueza das nações é o acúmulo de metais. Aí deu inflação na Espanha e o pessoal falou, bom, não é isso. Alguma outra coisa pode ser. Aí chegam os fisiocratas, que são os pensadores que ganham notoriedade antes do Adam Smith. Inclusive, o Adam Smith se baseia muito nas ideias deles. E eles estão vivendo um período ali pré-queda das Bastilha, Revolução Francesa. Vocês lembram o que aconteceu na Revolução Francesa? A gente tinha monarquias absolutistas ali, em meados de 1700. A mão do Estado estava muito grande na cabeça de todo mundo. Os estados se endividavam muito com a classe burguesa, que era a classe que começou a ganhar muito dinheiro, porque acabou os feudos, começou a ter comércio entre as cidades e a classe burguesa começou a ganhar muito dinheiro com o comércio e os estados ainda eram pesados, né? E cobravam muitos impostos, faziam muitas guerras e se reclamou do estado, o que acontece? O rei é o quê? O judiciário, executivo e legislador. Reclamou, quero cortar sua cabeça, corto. Por quê? Porque eu fui lá posto sobre o entendimento de que o meu poder é divino, vem de alguma coisa sacramentado, né? Quem vai tirar o de lá? Só um familiar mesmo, parente dos reis, que se mata, né? É horrível ter um primo na monarquia que você fala, ixi, esse cara aí tá... Só assistir um Game of Thrones da vida aí, você já vê a carnificina, né? Aí os fisiocratas já estavam putos aí com as monarquias, né? E entendendo que, ó, não é acumular riqueza que funciona. Tem um cara que ficou muito famoso nesse período, que é o François Quesnay, que era um médico. E ele, para fazer uma analogia, ele fala, bom, o sistema vivo, o sistema dos animais, ele funciona, né? Cada órgão tem uma função e quanto mais circula as coisas, mais o animal vive bem. E ele fez essa analogia com a economia. Bom, cada mercado de fatores de produção está de um lado, os consumidores, as famílias estão do outro. As famílias fornecem mão de obra para o mercado de fatores de produção. Esse mercado de fatores de produção está ali as empresas que compram mão de obra, alugam espaços, compram máquinas e equipamentos e, em troca, fornecem ali produtos e serviços para as famílias. Então, quanto melhor circular esse entendimento aí, né, do fluxo circular, quanto melhor circular o fluxo circular, melhor a economia vai andar. E esse argumento vem de frente com a intervenção do Estado na economia. De modo que uma das bandeiras levantadas pelos fisiocratas é que o Estado ele deveria fazer o mínimo possível, apenas garantir ali a proteção nacional e que as leis fossem cumpridas. Porque sem propriedade privada também não adianta, né? Aí os caras vão falar, bom, para que eu estou trabalhando aqui se eu não posso me apropriar do meu esforço, certo? E vem o Adam Smith depois, em 1776, e fala o seguinte, a causa da riqueza das nações é diferente dos fisiocratas. Esqueci de completar essa pergunta também. O que o fisiocrata fala que é a causa da riqueza das nações? São produtos que vêm da natureza. Você planta uma sementinha, cresce uma árvore, cresce outras plantas, e disso a gente tem mais insumos e fatores de produção para produzir mais bens e serviços. Só que depois
nesse período aí, vem a primeira Revolução Francesa. Já assistiram aí o filme do Chaplin lá? Como é que chama? Tempos Modernos, viu? E o Adam Smith, né, vendo tudo que estava acontecendo ali na Inglaterra, ele pensa num entendimento diferente. Ele fala, não é bem da natureza. Porque, pô, a Inglaterra tem muitos recursos naturais, tem muita coisa legal lá, né? Mas estava tendo uma revolução industrial e eles estavam se dando bem lá. Então ele entende que são dois fatores que fazem com que uma nação seja mais rica. Então anota aí. É a divisão do trabalho que propicia a especialização e o tamanho do mercado. Não. A produtividade, que vem da divisão do trabalho, e o tamanho do mercado. O Adam Smith, ele dá o exemplo da fábrica de alfinete. Se tem uma pessoa para ficar lá fazendo todo o processo produtivo do alfinete, então ela faz uma parte, faz outra, e ela vai ser menos produtiva do que se eu tiver uma pessoa em cada etapa. Porque uma pessoa numa etapa, ela se especializa, ela faz mais produtos no mesmo tempo e ela consegue fazer um produto que tem um custo unitário mais barato. Só que não adianta nada eu aumentar minha produção demais e também não vender esse produto para outros lugares. Imagine se eu aumento a oferta de produtos muito mais do que a minha demanda consegue absorver, o que acontece com o preço do meu produto? Vai cair. E ele caindo, eu posso ter problemas com estoques, com fluxo de caixa, e minha empresa não vai ser viável. Então o tamanho do mercado é importante. Por isso que ele também fala, quanto menos o Estado mexer aí, melhor, porque daí, sem tributos, sem tarifas, sem nada, os bens e serviços conseguem circular mais e a gente consegue vender para mais lugares. Beleza, até aí? E o Adam Smith tem várias ideias ali que depois são colocadas em xeque, né? A questão da mão invisível ainda é bastante discutível, mas algumas delas mais importantes ali para nosso entendimento, eu posso citar aqui uma concepção dele, né, para fazer toda a lógica dele funcionar, que era a teoria valor-trabalho. O preço de um produto ou um serviço ele vai valer o quanto de horas a gente gastou para produzir aquele bem ou serviço. É uma teoria objetiva. Gastei tantas horas, custa tanto produto, porque meu salário é tanto, beleza? E aí o Karl Marx aparece falando, já absorvendo ali algumas ideias das correntes socialistas e tudo mais. Né? E o principal trabalho dele não é nada sobre o socialismo, o comunismo ou algo do tipo. O principal livro dele, né, pelo menos o entendimento da gente da economia, é O Capital. O Capital ele vai descrever como funciona o sistema capitalista. Que vocês imaginam que na Inglaterra, ali em 1800, devia ser uma desgraça. Você não tinha nenhum direito trabalhista. Caiu um machado na sua cabeça no seu trabalho, é você que devia ter posto a cabeça em outro lugar. Você não tem férias, você não tem hora extra, você não tem nada. E imagina que a quantidade de mão de obra que tinha chego na cidade era enorme. E todo mundo não tinha qualificação, porque sua família viveu a vida inteira no campo. E você foi expulso pelo cercamento das propriedades. Houve um enorme êxodo rural para também fazer condições ali da mão de obra para as recentes indústrias que tinha ali Todo mundo trabalhava pra caramba, ganhava nada. Tem ali a distinção bem clara entre proletários, burgueses, capitalistas. Aí o Karl Marx falou, se a teoria valor-trabalho é real, se a gente tem uma luta de classe que sempre vai existir uma briga e sempre quem vai ganhar é o burguês. Para aumentar a riqueza das nações e para os caras se aproveitar melhor do que causa a riqueza das nações, né? Vai passar o tempo, o proletário vai ser cada vez mais explorado até que a gente chegue num ponto de ruptura, onde a gente tem que mudar o sistema econômico que a gente está, ou vai acontecer igual aconteceu na Revolução Francesa. A diferença é que agora, em vez de cortar a cabeça da nobreza, vamos cortar a cabeça da burguesia. E aí, absorvendo as críticas que o Karl Marx fez para o Adam Smith, surge uma escola de pensamento que dá sequência aos pensamentos ditos clássicos do Adam Smith, David Ricardo e companhia, que se pegam das ideias do Marx e reformam as ideias do Adam Smith. Essa escola chama neoclássicos. Os neoclássicos. E esses caras, eles tiram o entendimento de política do meio da questão, porque o Adam Smith, quando inaugura o que a gente chama de economia, a economia se chamava economia política. Porque veja que a economia era uma disciplina dentro da filosofia, de outros temas, e a gente não conseguia ainda separar a parte filosófica muito bem, e a parte filosófica envolve não só como pensam as pessoas, como elas vão se comportar, por isso que o Adam Smith fala que aquela história do padeiro no livro dele, o padeiro não acorda todo dia cedo para fazer pão para você porque ele te ama. Ele acorda porque ele é egoísta, tem interesses, tem bocas para alimentar. A mão invisível funciona porque todo mundo tem seu próprio interesse para cumprir. Então, se alguma coisa não dá lucro, não precisa de alguém falar para, isso aí não dá lucro. O próprio mercado, através da demanda de produtos,
vai inviabilizar o negócio. Se alguma coisa dá muito lucro, não precisa do Estado falar, ó, vai lá e produz aquilo. O pessoal já vai produzir. Mas isso só funciona no entendimento, é como se fosse na teoria, se estudar física no vácuo, sem atrito, onde todo mundo pode entrar e sair do mercado sem ter custos. A informação ela é disponível e a informação é simétrica e completa. E todo mundo que pega a informação sabe utilizar. Não tem patentes, não tem barreiras à entrada nem à saída. Porque daí sim um cara vai poder entrar no mercado e sair, aumentar ou diminuir a demanda de produtos ou oferta. Isso vai funcionar da melhor maneira possível. Então a ideia dele aqui é que o mercado funciona sem atrito. Tal. Mas tem luta de classe, tem isso, tem aquilo. Aí os neoclássicos, eles tiram o conceito de economia política da economia porque eles querem jogar mais uma abordagem usando a matemática. Então eles querem colocar gráficos, oferta, demanda, né? Como que as pessoas consomem produtos. Toda a teoria microeconômica que vocês vão ver aqui em cursos que não são da economia mesmo, se respaldam muito nessa economia neoclássica. Mesmo ela tendo tido várias críticas ao longo do tempo, isso aí é ensinado ainda até hoje. A própria curva de oferta e demanda é uma concepção desse período e ela tem muitas críticas. Inclusive, será que ela existe mesmo? Porque nem todo negócio você consegue ficar medindo o quanto que uma pessoa compra a cada nível de preço determinado para a gente ter dados suficientes para fazer uma regressão matemática onde eu possa estimar ali as curvas de oferta e demanda. E mesmo que eu estime perfeitamente, quando eu mudo a curva de oferta ou quando eu mudo o preço, eu posso mudar preferências do consumidor, posso mudar vários outros aspectos que não tem nada a ver com a economia e pode ser que a quantidade que vai variar ali não é o que eu espero. Então a inclinação da curva de oferta e de demanda é um negócio muito subjetivo, depende de muitos pressupostos ali que tem que se encaixar. Os economistas neoclássicos, eles vão tirar da jogada a parte econômica, a parte política da economia, é porque política envolve a questão de discussão do que é justiça, do como ceder, porque a política é você trabalhar com o que você pode ceder, o que você tem em troca, o que você tem que oferecer, porque se todo mundo pudesse fazer exatamente o que poderia fazer, a gente não precisava nem de política, nem de ética, viveria todo mundo na abundância, né? Como a gente não tem cobertor que cobre as canelas e a cabeça ao mesmo tempo, né? A política está aí para tentar encaixar as coisas. Aí os economistas neoclássicos, eles retomam várias ideias que são do Adam Smith, mas tiram de jogo ali a discussão entre classes, eles colocam ali todo mundo como agentes econômicos para não ter mais esse negócio aí de classe. Mesmo as pessoas sabendo que são de classes diferentes, que existe ainda a luta de classes, né, eles preferem deixar isso de lado, falar que todo mundo é agente econômico, faz parte de uma coisa só, para tentar trazer ali, com a ferramenta da matemática, construções lógicas a partir de pressupostos, para fazer caber na matemática ali como que as pessoas se comportam na economia, a fim de lá no fim falar, ó, o melhor jeito de gerir a economia, o melhor jeito de alocar os recursos escassos, é muito isso que eles falam, é desse jeito aqui ou daquele outro jeito. E tendo todo esse entendimento aí, se utilizando também das ideias dos fisiocratas, vão falar, não, quanto menos intervenção do governo melhor, tudo mais, isso aí acaba também refletindo na ideia aqui da teoria quantitativa da moeda. E essa concepção da escola neoclássica, ela só vai ser quebrada quando a gente tem a crise de 29. Crise da Bolsa de Nova York. Alguém já ouviu falar desse período aí, do evento que aconteceu? Essa crise de 29 só foi equiparável agora à pandemia e à crise de 2008 e 2009 lá nos Estados Unidos. Foi a maior crise que a gente já tinha tido na história. E quando aconteceu essa crise, o pessoal ficou refletindo, será que a teoria econômica reflete a realidade como ela é mesmo? Ou isso aqui é um circo, todo mundo está falando umas coisas que a realidade é assim, não tem nada a ver. E muito do entendimento da mudança de pensamento tem a ver com a causa, o que causa você fazer uma política econômica. Política econômica é diferente de economia política. A política econômica são as ferramentas que o governo vai usar para levar a economia para o caminho que ele quer, que é de crescimento e baixa inflação. A economia política já é um conceito mais aberto, né, de tudo que existe de economia e como a política está inserida na economia. Porque por mais que eu, até hoje, né, se eu falo assim, eu fiz umas contas aqui, fiz uns estudos, tenho aqui a resposta de tudo como a economia pode funcionar melhor, o Brasil se desenvolver. Convenço todo mundo aqui, convenço todo mundo para ser presidente. Cheguei lá, não consigo aplicar tudo que eu quero, né?
pelo bem ou pelo mal, as coisas são amarradas, né? Às vezes entra um cara lá que é doido, o pessoal amarra, mas às vezes entra um cara que tem umas ideias boas e vai ser amarrado também. A economia caminha em passos lentos, né? E a ideia toda aqui, todo esse contexto, é para dizer que muitas vezes a economia vai estar com uma ideia central de que a intervenção do Estado gera efeitos reais na economia ou não gera nenhum efeito, apenas o nível de preços vai se alterar. E toda essa concepção vai mudar ao longo do tempo, porque mudam não só as relações das pessoas, mas também muda como que são as relações de trabalho, muda o tipo de consumo, muda meios de transporte, tudo mais, vai mudando. Uma coisa que afetou bastante o entendimento de que se a teoria quantitativa da moeda funciona ou não é, por exemplo, a questão de que antes da crise de 29, os países tinham ali câmbios fixos. E depois da Primeira Guerra Mundial, os principais bancos centrais ali faziam essa coordenação entre câmbio, que eram Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra. Eles perderam essa coordenação e começou o negócio a ficar um negócio diferente. Não vou detalhar muito aqui, mas vocês têm que entender que o negócio vai mudar sempre. E que uma hora a resposta vai ser uma, outra hora pode ser outra. E a gente tem que entender qual o momento que a gente está, em que situação, para falar se imprimir dinheiro vai só aumentar o nível de preços ou não. Ou seja, se o cara imprimir dinheiro, vai gerar inflação? Vai depender de fatores como eu falei. Quanto que está a capacidade ociosa da indústria? Como que está o desemprego? Como que estão outros fatores relacionados à política, por exemplo, se o país está estável, se está no meio de uma guerra, e todo esse entendimento vai mudar. A ideia do que está atrelada ali aos pensadores neoclássicos, a gente já chegar no nosso final. Eles entendem que essa parte da equação aqui, MP, MV, vai ser aqui o mercado monetário. E aqui vai ser o mercado real. Então, o que é o mercado real? Preço dos produtos que são produzidos. O que é a parte monetária? É a quantidade de moeda, ou como a gente chama a base monetária de cada economia, e a velocidade da moeda. A base monetária é quanto dinheiro está na mão de todo mundo. Tanto em papel moeda, como nos bancos, aplicações e tudo mais. Todo mundo entendeu? Velocidade da moeda. É o quanto que a moeda troca de mão. Uma nota de R$2, ela troca de mão rápido, né? Uma nota de 100, mais devagar. Aí, os caras, para simplificar a equação aqui, o entendimento, para ter argumento para a ideia que eles querem advogar no final, eles vão falar, bom, na média, a velocidade da moeda é constante. Para a gente simplificar. E o nível de preço da economia é o nível de inflação que a gente teria aqui, né? Se tem ou não inflação. E é importante falar que é o nível de preços, não é um produto. É igual o índice de preços. É o nível de preço geral da economia. Ele se varia. E para o entendimento deles aqui, na concepção dessa ideia aí, o produto também era estável. Que na média, você cresce um pouco um ano, cai um pouco outro, mas na média, vamos supor que vai crescer uma constante. Se isso aqui é constante e isso aqui é constante, quer dizer o quê? Que se eu aumentar a base monetária do país, o único resultado que eu vou ter é o aumento do nível de preços da economia. Traduzindo, imprimiu dinheiro, tem inflação. Entendido? É o que vocês vão ver os caras falando bastante em jornal, mercado financeiro, às vezes. O cara não vai ter a figura completa da coisa. Isso acontece de verdade? Acontece desde que a gente tenha uma economia que tenha um desemprego baixo e que a capacidade produtiva esteja lá no seu alto, né? Capacidade utilizada em relação à capacidade produtiva. Então o cara não consegue aumentar a sua produção no curto prazo. Se ele não consegue aumentar, ele aumenta o preço. Não é esse o entendimento? E só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala assim, imprimir dinheiro, não é exatamente imprimir, só ligar a máquina, né? Inclusive hoje em dia, a gente aumenta ou diminui a quantidade de moeda circulando através de compra de títulos públicos no mercado financeiro e não precisa rodar máquina nenhuma de dinheiro. O governo faz isso através de operações na bolsa mesmo. A ideia que muda esse pensamento vai vir depois da crise de 29, que surge o pensamento do Keynes. E o Keynes vai falar assim, tem gente querendo trabalhar e não consegue. Tem gente que está com a expectativa de que a economia vai estar uma bosta e nada está sendo feito. O entendimento de que isso aqui, o aumento da quantidade de moeda, só aumenta o preço, deriva das pessoas entenderem quanto de moeda tem circulando hoje e saberem quanto que aumentou de quantidade de moeda para aumentar o seu preço, não é verdade? Porque senão
não ia funcionar nada. Aí chega o Keynes e vai falar assim, ó, nem o cara sabe quanto moeda tem circulando, nem ele sabe que porra é taxa de juros. Ele, quando investe, não está olhando a taxa de juros. Ele está olhando a quantidade de moeda. Ele está olhando se está vendendo produto ou não. Às vezes ali ele não tem uma amostragem para ser estatisticamente correto, ele falar que isso calma aquilo ou não. Ele vai no feeling. Ele escreve isso falando assim, o animal spirit é o quê? O cara que é o que se foda. Que é o que você vê muitas vezes hoje. Quantas pessoas não abrem um negócio e não sabem nem que é título público, que é taxa de juros, o que é viabilidade financeira de empreendimentos. E o Keynes vai falar o seguinte, ó, a economia ela vai oscilar. Então vai ter horas que ela vai estar crescendo, vai ter horas que ela está menor, porque a gente vive sobre a ideia de ciclos econômicos. Então no eixo X aqui a gente tem o tempo, no eixo Y aqui a gente tem o Y, que é o produto, e a economia ela não cresce em linha reta, né? Então já bate numa primeira ideia ali, ela cresce oscilando. Às vezes o ciclo econômico tem parte da sua explicação por questões sazonais, por questões climáticas. Às vezes a economia do Rio Grande do Sul estava indo bem, vem um furacão, faz ela cair, né? Às vezes vem uma pandemia, às vezes é uma guerra que acontece, né? Então os tempos de prosperidade e de crise vão passar ali, né, ao longo da nossa história. O que o Keynes vai falar é o seguinte, quando a gente está numa crise econômica, como ele estava passando ali, em 1936 foi quando ele lançou o livro dele, ele já estava falando disso há um tempo, ele vai falar o quê? Às vezes o Estado ele tem que intervir na economia de modo a mudar a expectativa das pessoas. E como que ele faz isso? Ele tenta quebrar um ciclo vicioso que acontece quando as empresas não contratam pessoas porque elas não estão tendo demanda. A pessoa não demanda nada porque ela não tem emprego. E ela não tem emprego porque a empresa não está vendendo nada. Não é um ciclo de desgraça. Aí o Keynes vai falar, o Estado ele pode intervir tanto do lado da economia real como do lado monetário, através de que a gente vai chamar de políticas econômicas expansionistas. O que é uma política expansionista do lado fiscal? Que caiu na prova. É quando a gente aumenta os gastos do governo e reduz tributos. O Keynes vai falar, ó, numa crise econômica, estamos passando uma crise aqui. O governo tem que fazer economia de dinheiro, porque a arrecadação dele vai cair se está caindo, certo? Então vocês imaginam a pandemia batendo aqui, o governo fala, ó, vamos economizar mais dinheiro, não posso dar auxílio para ninguém, vou cortar gasto, vou demitir mais pessoas. Aí o Keynes fala, não, isso não funciona, porque as pessoas vão ter uma expectativa mais ruim ainda no futuro. Pode ser que a mão invisível do mercado resolva a situação? Pode ser que demore muito mais tempo, pode ser que nunca resolva. Aí ele vai falar, ó, para esculachar um exemplo ali, numa crise econômica, do lado fiscal, o governo pode contratar uma pessoa para fazer um buraco, contratar outra para tampar o buraco. Porque ele jogando dinheiro na economia, essa pessoa que recebeu o salário vai gastar, outro que recebeu vai gastar, e aí o cara que vai contratar mais pessoas vai achar que o fundo do poço já foi e vai voltar a economia a andar. Ele mudou as expectativas das pessoas, certo? Não entendeu até aí? Aí, continuando a ideia dele, ele vai falar, as pessoas não sabem quanto de moeda tem circulando. E se ele aumentar a quantidade de moeda circulando, no momento de uma crise, o cara que tem uma empresa, tem lá um estoque acumulado, a capacidade produtiva dele está muito abaixo do seu potencial. Ele não vai aumentar o preço quando aumentar a demanda no primeiro momento, né? Então ele vai falar, no curto prazo, a gente não vai ter inflação. O trabalhador não vai pressionar o aumento do preço do salário quando você está numa crise econômica. Você vê lá 20% de desemprego no Brasil. Você vai chegar para falar, não, chefe, aumenta o nosso salário aí, vai dar um tapa com a mão invisível do mercado na sua cara, vai contratar outra pessoa, não é? Diferente de quando a gente está lá num nível de quase pleno emprego, né? Quase ninguém desempregado, se pedir um aumento, o cara tem que dar, porque ele não vai achar alguém tão fácil. Às vezes é mais barato ele te dar um aumento do que te demitir, contratar e treinar outra pessoa, né? Selecionar outra pessoa, também tudo isso tem custo. Aí você está desempregado, o cara fica com medo, né? Então a ideia dele é que uma mudança no mercado monetário pode gerar uma mudança no mercado real no período de crise. Então a ideia dele é que se fizesse políticas expansionistas no momento da crise, e ao longo que a gente vai chegando na recuperação econômica, numa trajetória de crescimento positivo estável, a gente vai reduzindo esses incentivos. Então a gente faz uma política expansionista quando está no fundo do bolso, depois que a economia começa a andar, a gente vai tirando esses incentivos para quando a gente não tem a outra crise, e outra crise vai vir, para que a gente tenha bala na agulha para gastar. Certo? E aí o pessoal fala, nossa, Keynes, mas no longo prazo você pode gerar inflação, certo? Aí o Keynes fala uma frase muito boa, para pôr figurinha de Facebook, compartilhar com a família de manhã cedo. No longo prazo estaremos todos mortos. Uma boa frase, né? Título de música, né? Fala, as imagens para depois, né? A ideia do Keynes resolveu muito das coisas ali, e no período que foi concebida, e a escola de pensamento que vem do livro dele, a
escola keynesiana, ela tem ali o seu espaço no mainstream, né, como aceita, como hegemônica, por muitos anos. Até que chega ali o esgotamento do estado de bem-estar na Europa, mas os outros problemas, outros contextos, crise do petróleo, década de 80 ali também foi foda. E aí começa a surgir novamente umas reformas das escolas neoclássicas, que vão dar origem à síntese neoliberal, no final ali dos anos 80 e começo dos anos 90. E aí o Keynes que falava, não, isso aqui não funciona em todo momento. Aí vai vir outra escola de pensamento e vai falar assim, ó, isso aqui funciona assim, Keynes. Porque os caras não sabem quanto dinheiro está circulando, mas os caras pode seguir as pessoas que sabem e vão falar para ele. E vão ter expectativas racionais em relação ao aumento da quantidade de moeda e o quanto que elas têm que aumentar o preço. Aí surge lá as expectativas racionais, o conceito da economia. A gente não vai chegar a aprofundar tanto para ver cada um desses conceitos. Mas, partindo do pressuposto que todo mundo é racional, que a informação está disponível, que a pessoa vai ter informação e vai saber responder ao aumento de quantidade de moeda, aumentando o preço na mesma medida que deve ser feito, aí a teoria quantitativa da moeda volta a valer. Aí vai ter uma outra galera que fala assim, não, eles não têm expectativa racional, nem racional eles são. E essa treta fica até hoje. Até hoje tem gente que fala, não, o governo pode intervir, não, o governo não pode intervir. Quando a gente tem uma crise econômica, vai ter gente falando uma frase assim, não existe ateu em trincheira de guerra, nem neoliberal na crise econômica. Porque a hora que você vê o negócio feder mesmo, você vai puxa o governo, faz uma política expansionista, pelo amor de Deus, aí, que nós estamos fodidos, né? Então, mas depois que passa a crise, o pessoal volta nessa ideia, não, inflação acontece sempre que o governo aumenta a quantidade de moeda circulando. E como se fosse uma regra universal, como se a economia fosse exata. Então, todo esse contexto aqui, toda essa historinha que eu contei hoje, é para que quando você ouvir a frase, imprimir dinheiro, né, teoricamente, modo chulo aí, imprimir dinheiro gera inflação, o que você tem que responder? Depende se a gente está num momento de crise ou se a gente não está. Como está o desemprego? Como está a capacidade ociosa da empresa? Se a gente não responder essas perguntas antes, você falar sim ou você falar não, vai ter uma alta chance de errar, entendeu? No jornal, vocês vão ouvir, isso aí já gera inflação, mas vai ter momentos na nossa economia, até na economia dos Estados Unidos, que a gente vai ver os caras arregaçando de aumentar a quantidade de moeda circulando, não vai ter inflação. Na crise financeira de 2008 e 2009, a quantidade de moeda circulando na economia americana aumentou em 4 vezes. 4 vezes. Então os caras imaginam, pegaram quanto tem dinheiro na economia, multiplica por 4. Deu inflação? Teoricamente os preços tinham que quadruplicar, né? Mas não. Por quê? Porque vai aumentar o preço uma crise. Boa parte do dinheiro que você coloca mais na economia, no meio de uma crise financeira, o cara não vai pegar essa grana e sair gastando pra caralho. Ele vai economizar, não é? Vou fazer uma poupancinha. Quando teve a pandemia, os Estados Unidos, o incentivo na crise de 2008 e 2009 foi por volta ali de uns 900 bilhões. Na época ali a galera já ficou assim, caralho, 900 bilhões. Foi quase um PIB do Brasil que os caras jogou na mesa ali, PIB de um ano nosso. Na pandemia foi mais de 5 trilhões. Já era alto naquela época, foi muito mais alto agora. E até meados de 2021, a gente não tinha picos de inflação. Mas o que aconteceu no começo de 2021, que começou a pressionar os preços? Em março, a Rússia invade a Ucrânia. O que acontece com o preço do trigo? Decola, né? Porque o principal produtor de trigo na Europa era a Ucrânia, assim como outros cereais. O preço do petróleo sobe, porque vai ter mais gente gastando dinheiro, a guerra e tudo, é risco de transporte. A Rússia é um grande produtor de petróleo, está dentro da OPEP também. Então produz muita coisa. Começa a ter sanção com a Rússia, vai ter menos petróleo disponível. O que acontece? O preço do barril de petróleo sobe. A China fez os lockdowns. A China hoje é o país mais integrado do mundo. Ou seja, ela é o maior exportador e importador da maioria dos países. Do Brasil da Argentina Então a gente depende muito da China. Aí a China falou lockdown, 2 semanas sem funcionar um porto. O que acontece com o preço do container? A oferta de container diminui, porque os containers estão tudo atrasados. O container triplicou de preço. Então começou a ter muita inflação de oferta. A inflação de oferta acaba batendo na inflação geral da economia, porque o jeito de tratar uma inflação de oferta é qual? Você ataca onde está indo. Ou até no aumento do preço do petróleo, seria o ideal no mundo da fantasia, a gente dá um subsídio para o petróleo. Mas isso nunca é viável. Ou se for, muito pouco, porque tem a questão política, primeiro de tudo. Como que você vai dar um subsídio para os caras do petróleo? Dá subsídio para mim também.
ter outros, todo o setor vai encher o saco. Vai ter gente falando que você está maquiando os contos, vai ter gente falando isso, vai ter gente falando aquilo. É muito difícil atacar na raiz do problema. Então a solução é atacar na demanda, como se fosse uma inflação de demanda. Como que é atacar na inflação de demanda? Aumentar juros, reduzir gastos públicos, aumentar tributos, que é o que os Estados Unidos está fazendo desde 2021. Desde junho de 2021. A treta toda que eu falei, naquela aula que eu falei da conjuntura atual, vem daquele tempo. Hoje em dia, o que os Estados Unidos está esperando? O mercado financeiro, quando sai um dado de emprego, eles estão torcendo para aumentar o nível de desemprego. Por que aumentar o desemprego? Porque aumentar o nível de desemprego significa que eles vão ter que pressionar menos a política monetária para ela ficar mais contracionista, que ela vai reduzir a taxa de juros mais cedo, que a economia vai voltar a andar. Então, a ideia é que os Estados Unidos ainda está aqui no meio da treta, né? Só que ele já está aumentando os juros aqui. A economia está muito aquecida, está dando inflação. Então, todo esse contexto aí eu trouxe aí para vocês, para que agora a gente vai falar de política monetária nas próximas aulas, e vocês têm que ter esse entendimento de que ela é muito mais complexa do que aparece no jornal, na televisão, e que a questão não é só isso. Ontem, vi uma reportagem na Band, e a reportagem, assim, nem lembro o que era. Mas aí, às vezes tem um comentário do jornalista depois, né? Falando assim, o governo tem que investir em inovação, não sei o que lá. Falando que tudo o que era de glória que tinha nos Estados Unidos, que tinha desenvolvido alguma coisa melhor tecnologicamente lá, tudo isso era porque o Estado não intervinha. E é muito leviano você falar isso. Principalmente porque tem uma área da economia, que eu estudo também, que dou aula aqui, políticas industriais, o Estado vai lá e faz a caminha para uma empresa boa, aumentar tecnologia e tudo mais. Como que se, por exemplo, só o fato de o Estado não estar lá já fosse condicionante para o cara desenvolver uma coisa inovadora. E a inovação é super arriscado, não é só isso. Então o que o cara está querendo dizer, na verdade? Que ele apoia o mercado financeiro, que ele apoia a porra da teoria quantitativa da moeda como válida. E é muito complexo ele explicar isso em 10 segundos que ele tem no jornal. Não é verdade? Por que ele levanta essa bola? E o Brasil tem um problema muito sério com o mercado financeiro em relação a juros. E não é de hoje, tá? O Lula, quando assumiu, quando ele foi eleito ali, o risco país, que é um jeito de falar assim, o quanto que de juros o Brasil tem que pagar a mais do que o título americano para valer o risco de investir no Brasil, o risco país do Brasil explodiu. E ele colocou lá o Henrique Meirelles, que era presidente do Bank of Boston, nos Estados Unidos. Você imagina quanto que esse cara ganhava de salário, presidente do Bank of Boston no mundo. Quantos milhões esse cara ganhava por ano? Ele foi convocado para ser presidente do Banco Central, na época ali uns 25 mil reais. É uma troca que o cara faz. Vou ajudar o país. Ele concorreu na última eleição, não essa última, mas na outra. E que é candidato, ele tem que abrir suas contas, né? Quanto dinheiro é seu patrimônio. E ele, com certeza, não colocou tudo que ele tinha lá, porque esse cara, o presidente do Bank of Boston, eu acho que ele não tem um dinheiro aí no paraíso fiscal. O Paulo Guedes, que é bobo, tinha 10 milhões. Ele declarou que o patrimônio dele na eleição, na campanha para presidente, era de 423 milhões. Esse cara já era rico, ele ficou muito mais. Então o negócio é muito mais fundo que nós imaginamos. Qual a maior taxa de juros do mundo hoje? A Rússia. Tá, sanção, guerra, Estados Unidos ali cercando ela, um monte de treta. Qual que é a segunda maior? Bem pertinho da Rússia. Brasil. Então a discussão de taxa de juros não é uma coisa simples. E quanto maior a taxa de juros, maior é a conta que a gente paga, porque essa taxa de juros vai remunerar o quê? O título da dívida pública. Quanto que a gente gasta de orçamento público para pagar os juros da dívida? Alguém tem alguma ideia? Coloca aí, distribuição da dívida pública, distribuição do orçamento público, põe gráfico no Google. Você vai ver um gráfico de pizza. Você vai ver um amarelinho assim. 50% do que a gente arrecada vai para pagar juros da dívida pública. Olha, tá faltando dinheiro aqui, tá faltando dinheiro ali. Qual que é o maior gasto que a gente tem? Maior sim. A saúde, quanto gasta de saúde? 2,5% do PIB, que é o maior. Quanto gasta juros da dívida pública? 50%. Claro que nem tudo que está lá de juros da dívida pública é parte de falcatrua. Parte daquilo tem que estar lá mesmo pelo próprio controle de uma política monetária. Porque parte desses juros remunera a aposentadoria das pessoas, essa poupança gera crédito para investimentos, mas está muito além do que poderia ser. Então muita gente fala assim, o Brasil está quebrado. Você já está muito simplista, entendeu? Treta. Alguém tem alguma dúvida? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom fim de semana aí para todo mundo.